Olá! Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar fundo no arcabouço conceitual que estrutura os serviços farmacêuticos clínicos aqui no Brasil, aquele proposto pelo Conselho Federal de Farmácia. Mas o nosso objetivo aqui não é só descrever. A ideia é examinar a fundo a coerência desse sistema, o rigor do método e o que tudo isso significa para a pesquisa e para a prática profissional avançada na área. E para começar, essa citação da professora Valerie O'Donnell já nos dá o ponto de partida de tudo. Ela levanta uma hipótese bem interessante de otimização do sistema de saúde. E se a gente conseguisse realocar as demandas mais simples para as farmácias que estão em todo lugar? A grande questão que esse arcabouço conceitual tenta responder é: qual a estrutura de pensamento, de método e de prática que a gente precisa para que essa ideia se torne uma realidade segura e eficaz? Bom, a base de toda essa estrutura está numa verdadeira virada de chave. Uma mudança de paradigma. É um rompimento com aquele modelo antigo, focado no medicamento como centro de tudo, para um novo modelo, agora focado 100% no paciente e nas suas necessidades de saúde. E o conceito que guia tudo isso é o de cuidado farmacêutico. O que ele quer dizer na essência? Que existe um compromisso claro do profissional com os resultados do tratamento. A responsabilidade não acaba mais na hora de entregar a caixinha do remédio. Pelo contrário, ela se estende para garantir que o tratamento é necessário, que ele funciona, que ele é seguro e, claro, que o paciente entende e consegue seguir o que foi combinado. Essa comparação aqui deixa bem clara a dimensão dessa mudança. Sair de uma prática que só reage quando alguém aparece com uma receita para uma abordagem proativa, de acompanhamento contínuo, isso é muito significativo. Coloca a prática farmacêutica na mesma linha dos modelos de cuidado de doenças crônicas, onde o acompanhamento a longo prazo é o que realmente faz a diferença nos resultados de saúde. Agora, para essa filosofia toda não ficar só no campo das ideias, ela precisa de um método, precisa de um processo bem estruturado. Sem um passo a passo claro, a gente corre o risco de o cuidado farmacêutico ser só um conceito bonito no papel. Por isso, o arcabouço propõe um processo clínico que funciona como a espinha dorsal de qualquer serviço. A gente pode até interpretar esse processo como a aplicação do método científico na prática clínica do dia a dia. Você começa observando, identificando as necessidades do paciente. Depois, coleta dados de forma sistemática e analisa o problema. Em seguida, propõe e coloca em prática uma intervenção, que é o plano de cuidado. E o que é crucial, você avalia os resultados e recomeça o ciclo. É esse ciclo contínuo que garante a melhoria constante do cuidado. E aqui, olha, tem um detalhe de terminologia que é muito importante. O arcabouço faz questão de diferenciar a anamnese como um procedimento. Ou seja, ela é uma ferramenta, um meio que a gente usa lá na etapa de coleta de dados. A anamnese não é um serviço em si. E por que essa distinção é tão vital? Para a gente conseguir organizar os serviços, documentar, pesquisar e no futuro, até para questões de remuneração. Evita que a gente fragmente o cuidado em pequenas partes. Certo. Então, como esse método todo se transforma em prática? Através de um conjunto de serviços clínicos específicos. Cada serviço é uma aplicação daquele processo clínico para resolver um tipo de necessidade do paciente. Vamos analisar 2 exemplos que têm um potencial de impacto enorme no sistema de saúde. O primeiro é a conciliação de medicamentos. É um serviço focado num dos momentos de maior fragilidade para qualquer paciente, as transições de cuidado, como a entrada ou a saída de um hospital. E a importância desse serviço fica clara com um dado como este. Pensem só, uma incidência de até 67% de discrepâncias nos medicamentos que pacientes hospitalizados usam. Isso mostra uma falha sistêmica grave na comunicação entre os diferentes pontos de cuidado, e essas discrepâncias são uma das principais causas de eventos adversos a medicamento. O objetivo aqui, portanto, é atuar diretamente no gerenciamento de risco. O farmacêutico aplica o processo clínico, investiga em várias fontes para montar o que a gente chama de a melhor história medicamentosa possível, compara com as novas prescrições e intervém para corrigir qualquer divergência. É basicamente uma tecnologia de cuidado essencial para a segurança do paciente. O segundo serviço nos leva de volta àquela ideia do começo, sobre a sobrecarga do sistema de saúde. O manejo de problemas de saúde autolimitados é, na prática, a execução daquela hipótese através de um protocolo clínico bem definido. E o impacto potencial disso é mensurável. Uma revisão sistemática mostrou uma redução de 7,9% na procura por serviços de emergência. Isso sugere um resultado econômico e sistêmico muito relevante, porque libera os serviços de maior complexidade para os casos que realmente precisam deles. Esse serviço, na verdade, atua em 2 frentes. De um lado, ele promove o autocuidado responsável, dando orientação qualificada sobre medicamentos que não precisam de prescrição. E do outro lado, ele funciona como um sistema de triagem,
com critérios bem claros para encaminhar o paciente a outro profissional quando a situação exige. Isso define os limites da prática e garantia a segurança de todo mundo. Para a gente conseguir amarrar tudo isso, a filosofia, o método e os serviços, nada melhor do que ver como esse modelo funciona de forma integrada num caso prático. O caso do Paulo mostra bem essa flexibilidade. Durante um serviço de acompanhamento farmacoterapêutico, o farmacêutico identifica problemas de adesão e de eficácia do tratamento. Mas, ao aplicar o processo clínico e identificar as necessidades do paciente, ele percebe sinais de algo a mais. Isso aciona um segundo serviço, o de rastreamento em saúde. Uma ferramenta validada, o PHQ-9, é usada e o resultado leva a um encaminhamento médico. Fica claro que o processo é único e centrado no paciente, mas ele vai se desdobrando em diferentes serviços, conforme as necessidades aparecem. Uma análise crítica de verdade não estaria completa se a gente olhar para os desafios e para o futuro, principalmente quando o assunto é gerar evidências científicas para sustentar e expandir essa prática clínica. E essa pergunta é central para o amadurecimento da profissão. A consolidação da prática clínica farmacêutica depende diretamente da nossa capacidade de gerar ciência de alta qualidade. Ciência que não só valide a eficácia e a segurança do que já fazemos, mas que também nos ajude a otimizar os serviços e a explorar novas fronteiras de atuação. O caminho a seguir exige mais rigor metodológico na pesquisa. A prioridade é conduzir mais ensaios clínicos randomizados, para a gente estabelecer relações de causa e efeito. A avaliação precisa ser mais ampla, olhando para desfechos clínicos, mas também para os humanísticos, como qualidade de vida, e para os econômicos. E, fundamentalmente, a gente precisa padronizar como as intervenções são relatadas, usando ferramentas como a DEPICT. Sem uma descrição clara e uniforme do que foi feito, fica impossível replicar estudos e fazer meta-análises, o que impede a gente de construir um corpo de conhecimento sólido e cumulativo.